Olá! Para que você não perca o conteúdo e que a gente continue progredindo nesse período de resguardo, tá? Nós vamos continuar com algumas aulas e eu espero que vocês continuem estudando as apostilas, fazendo as atividades e a todo momento a gente vai poder criar canais através da internet, através do Face, onde eu vou poder responder dúvidas e com isso ir preparando o nosso retorno para que o conteúdo não fique atrasado. Em nossa última aula, a gente estava começando o ponto de potenciação de números naturais. Então, vamos recordar aqui um pouquinho do que foi visto. Aquele homem que era nômade e ficou sedentário por conta da agricultura, ele precisava ter controle sobre as suas coisas. E daí começaram a surgir os diversos sistemas de numeração que acabaram ficando restritos a muito poucos deles, entre eles o nosso sistema indo-arábico, porque ele pegou de cada sistema de numeração aquilo que era mais prático e melhor. O nosso sistema de numeração, a partir do momento em que o homem foi evoluindo, foi criando algumas operações. A operação mais básica é a adição. Então a gente lembra que adicionar é juntar quantidades. Por exemplo, 3 mais 4 dá 7. Na vida, para quase tudo que tem ida, tem volta. Então a matemática tem operações que a gente chama de operações inversas. São operações que desmontam, desfazem aquilo que foi construído. A operação inversa da adição é a subtração. E a gente fez muitos testes concretos disso lá no ensino fundamental 1. Então o que acontece? Se 3 mais 4 dão 7, a gente conseguiu provar que 7 menos 4 dá 3, ou que 7 menos 3 dá 4. A gente fez isso muito com palitinhos de sorvete, a gente manuseou, contou, para provar que se eu tenho duas parcelas que me dão o resultado, se desse resultado eu tirar uma das parcelas adicionadas, eu vou obter a outra. Isso lá no ensino fundamental 1, a professora chamava tirar a prova, né? Então, tá aí. Só que o mundo foi evoluindo, o mundo foi adquirindo, os homens foram plantando cada vez mais, os estudos começaram a ficar cada vez mais sofisticados, e num determinado momento da história, o homem encontrou situações parecidas como essa: 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. E o homem achou que isso daí era muito trabalhoso, né? E ele percebeu que ele estava somando várias parcelas iguais. Então, além de ter o trabalho de escrever, ele tinha também o trabalho de somar duas a duas. 3 com 3, 6, com 3, 9, com 3, 12, com 3, 15, com 3, 18. O que o homem fez? Ele pensou e falou: vamos pegar e vamos transformar isso daí em algo mais simples. É como se ele tivesse embrulhado essa adição de parcelas iguais para presente. Surgiu o que a gente conhece pela operação de multiplicação. E hoje a gente sabe que 6 vezes 3 dá 18. Quem é esse 6? É a quantidade de parcelas iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é esse 3? É a parcela que está sendo adicionada. Tá? E daí vem toda aquela questão da tabuada, que a gente tem feito isso sistematicamente em todas as nossas aulas. Do mesmo jeito que a adição, a multiplicação também tem a sua operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu sei que se 6 vezes 3 dá 18, se eu pegar 18 e dividir em 3 partes, eu vou obter 6. E se eu pegar esse mesmo 18 e dividir em 6 partes,
eu vou ter 3 em cada parte. Então, como vocês estão vendo, existe um equilíbrio e existe uma maneira de se repensar a conta. Isso que a gente chama de operação inversa. Muito bem, estamos chegando no objeto da nossa aula, tá? E que para muitos de vocês é a primeira novidade do 6º ano, que é a operação de potenciação. Então, olha para vocês verem a diferença que existe nessa evolução do homem, nos seus estudos e tudo. Chegou no momento de eu ter a seguinte situação: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Percebam que não é mais uma adição de parcelas iguais, e sim um produto de fatores iguais. Além de escrever tudo isso, o homem teria que calcular. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Nossa, isso também ficou complicado, né? O homem que tinha passado por toda essa evolução entre a conta de adição e multiplicação, ele tentou aproveitar essa vivência para simplificar também a potenciação. E daí essa operação de multiplicação, daí é que surge a potenciação, que na verdade eu tenho 3, que a gente chama de base, elevado à 6ª potência. Ou seja, quando eu coloco esse expoente aqui, esse expoente 6, eu estou dizendo que eu estou multiplicando o 3 6 vezes. E daí eu chego à conclusão que dá 729. É óbvio que eu tenho que fazer essas contas de multiplicação para chegar nos 729. E é por isso que a partir daí começam a surgir as máquinas calculadoras, uma série de tecnologias capazes de resolver isso daí mais rápido do que o ser humano. O que eu quero que vocês observem é o quê? A potência que é 729, é o produto. O que é produto? É o resultado da multiplicação do 3 multiplicado 6 vezes. Muitos alunos confundem isso fazendo 3 vezes 6, 18. A potência não é uma simples conta de multiplicação, mas é o produto do produto. Eu estou multiplicando várias vezes o mesmo número, a mesma base. É diferente da multiplicação, que eu estou somando várias vezes a mesma parcela. Eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção nisso, tá? E mais para frente a gente vai ver nas próximas aulas que a operação inversa da potenciação é a radiciação, né? Esse símbolo que todo mundo tem muito medo, na verdade é como se fosse um símbolo de mais, menos, vezes ou dividir. É o símbolo da conta. Então, quando eu coloco aqui raiz sexta de 729, nós estamos procurando um número que, se eu multiplicar por ele mesmo 6 vezes, vai dar 729. E lá mais para frente a gente vai aprender todas as técnicas de chegar a esse 3. Bom, então na página 124 do nosso livro, começa com a definição de potenciação. Então só vou ler para vocês o que vocês têm na apostila. Potenciação é utilizada quando precisamos multiplicar várias vezes o mesmo fator. Esse fator que a gente chama na potenciação de base, tá? Ou, mais para frente, nós vamos ver que potenciação é utilizado para expressar quantidades muito grandes ou muito pequenas. É uma forma mais simples de escrever esses números.
Não vamos esquecer das nomenclaturas. Quem é a base? É o fator, é aquele que está sendo multiplicado. Quem é o expoente? O expoente indica quantas vezes essa base está sendo multiplicada. Quantos fatores iguais a ela eu tenho? E a potência nada mais é do que o resultado dessas contas de multiplicação que a gente faz. Seguindo na apostila, a gente tem algumas propriedades da potenciação. Aquilo que a gente toma como verdadeiro, aquilo que pode ser feito. Toda potência de expoente 1 dá ela mesma. Então, se eu tiver, por exemplo, 9 elevado a 1, é 9. Se eu tiver 128 elevado a 1, é 128. E assim por diante. Um detalhe muito importante. Na matemática, muitas vezes, esse 1 não é escrito. Então, todo número que não tem expoente, a gente tem que considerar que ele está sendo elevado à primeira potência, ao número 1. Segunda propriedade importante, potências de expoente zero. A gente sabe que todas as vezes que eu tenho uma base elevada ao expoente zero, a resposta vai dar 1. Então, seguindo o mesmo raciocínio de lá, 9 elevado a zero é 1. 128 elevado a zero também dá 1. Tá? Isso é explicado porque se todo número dividido por ele mesmo, a resposta sempre vai dar 1. Tá? Então prestem bem atenção. Quando o expoente é zero, a resposta é 1. Quando o expoente é 1, a resposta é a própria base. E quando a base é 10? Quando a base é 10, é fácil resolver, eu não preciso fazer as multiplicações. Basta colocar o algarismo 1 acompanhado da quantidade de zeros colocadas no expoente. Por exemplo, 10 ao quadrado é o 1 com 2 zeros. 10 elevado à quinta potência é o 1 com 5 zeros. 10 elevado à sexta potência é o 1 com 6 zeros. Vamos fazer as outras propriedades? 10 elevado a 1 é o 1 com 1 zero. E 10 elevado a 0 é o 1 com nenhum zero. Seguindo essa regra na base 10, a gente entende as outras duas propriedades que eu falei anteriormente. Então, vamos tentar praticar, tá? Nós temos aqui duas atividades que eu vou deixar para vocês durante alguns minutinhos, para que vocês tentem resolver sozinhos em casa e já já a gente vem com as respostas. Retornamos. Espero que todo mundo tenha feito, porque isso aqui são exercícios básicos só para que a gente memorize o que é que a potência prevê ou o que a potência resolve. Então, quando a gente fala em 5 vezes 5, se eu quiser transformar esse produto numa potência, 5 é a base, porque é ele que eu estou multiplicando várias vezes.
E o expoente tem que ser 2. Lembrando que o expoente 2 ele tem um nome próprio. Todas as vezes que a gente coloca expoente 2, a gente lê ao quadrado. Então aqui nós temos 5 ao quadrado. Nesse segundo exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Quem é a minha base? A base é 2. Quantas vezes eu estou multiplicando essa base? 1, 2, 3. Então eu tenho 2 elevado à terceira potência. O 3 também tem nome próprio. O 3 a gente lê cubo. Por que esses dois nomes? Porque quando a gente faz cálculos de área, e eu vou fazer o cálculo de um quadrado, o que é um quadrado? É a área do quadrado. É lado vezes lado. Então, lado vezes lado, um número vezes ele mesmo, vai me dar o resultado da superfície de um quadrado. Então, a matemática uniu esses dois conceitos, expoente 2, a gente lê ao quadrado. E no caso do expoente 3, a gente está falando de volume de cubo. Então, como é que a gente faz o volume de um cubo? A gente faz lado vezes lado vezes lado. Comprimento, largura e altura. O lado vezes lado vai ser o lado ao cubo. Então, a gente lê 2 ao cubo. Nada impede que você leia 2 elevado à terceira potência ou 5 elevado à segunda potência. Todos os outros expoentes a gente lê como número de ordem. Então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado à quarta potência, porque eu estou repetindo 10 4 vezes. Ah, professor, mas e como que eu faço quando tem letra? Se vocês lembrarem das nossas últimas aulas, eu expliquei para vocês que a gente usa as letras, que a gente chama de variáveis, números desconhecidos ou incógnitas, para generalizar os cálculos. Ou seja, eu coloco uma letra que vai servir para qualquer número. Então, a base é a própria letra. Quantas vezes essa letra está sendo multiplicada? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho A elevado à quinta potência. Mudou a letra, mas não muda o conceito. M vezes M é M elevado à segunda potência, ou M ao quadrado. E x vezes x é a base x elevado ao cubo. Porque eu tenho 3 fatores iguais ao x. Vamos para um segundo exercício, que na verdade é o oposto desse. Agora eu tenho a potência e quero que vocês me digam como que a gente transforma essa potência num produto, numa conta de multiplicação. Bom trabalho! Fizeram? Então vamos conferir para ver se todo mundo acertou? Vamos passar as potências para a forma de produto, ou seja, uma conta de multiplicação. O que é 8 ao quadrado? É a base sendo multiplicada 2 vezes. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. O que é 4 ao cubo? É a base sendo multiplicada 3 vezes. Então eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. O que é 9 elevado à quarta potência? É o 9
sendo multiplicado 4 vezes. 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 1, 2, 3, 4. Quando a gente for passar a fazer os cálculos, isso daqui a gente não escreve, a gente oculta, né? A gente faz de cabeça. Mas qual que é a importância disso? Que vocês não corram no erro de fazer 9 elevado à quarta potência como 9 vezes 4, 36. A grande maioria dos alunos, nesses muitos anos que eu dou aula, comete esse erro com muita facilidade. 9 elevado à quarta potência é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. E não 9 vezes 4, como muita gente faz. Caímos nas variáveis. Como que eu resolvo uma potência da base x elevada à quinta potência? Eu vou multiplicar a base 5 vezes. Um, 2, 3, 4. 5 fatores iguais à base x. A elevado ao cubo. Eu vou ter a base A multiplicada 3 vezes. E y ao quadrado, eu tenho a base y multiplicada 2 vezes. Vamos para o próximo? O próximo exercício também é bem simples. Eu quero apenas que vocês escrevam como vocês leem essas potências. Tá? Lembrando que a leitura a gente escreve de forma cursiva, né? De letra, como a gente escreve em língua portuguesa. Então, vamos ao trabalho? Fácil, não é? Então vamos lá? Como que a gente lê o exercício A? Eu falo a base, 3 elevado ao quadrado. No dia a dia, a gente acaba até não dizendo a palavra elevado, mas a gente tem que entender que ela está aí e funciona dessa forma. Eu posso ler 3 ao quadrado. Aqui, a base 2 elevado ao cubo. Ou simplesmente 2 ao cubo. A base 9 elevado à quarta potência. Sete elevado à quinta potência. Quatro elevado à décima potência. E finalmente, 2 elevado à décima segunda potência.
que nós acabamos de fazer foi só para que a gente memorize a base, o expoente e a funcionalidade de uma potência. Agora, efetivamente, a gente vai começar a calcular. Então, eu gostaria que vocês olhassem os exercícios, fizessem seus cadernos e daqui a pouquinho a gente vai dar a resposta. Vamos lá? Exercício A, 7 ao quadrado. Eu estou falando de 7 vezes 7. E quanto é 7 vezes 7? 49. Letra B, 10 elevado ao cubo. Na verdade, é 10 vezes 10 vezes 10. O aluno que entendeu as propriedades da aula passada sabe essa resposta direto. Ele não precisa passar pela multiplicação desses 3 fatores 10. Como que a gente sabia aquela propriedade mesmo? Quando a base é 10, eu coloco o algarismo 1 com a quantidade de zeros do expoente. 1, 2, 3. 10 elevado ao cubo, 1000. 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer as multiplicações? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Quando nós estudamos multiplicação, nós aprendemos que a multiplicação tem propriedade associativa. O aluno pode se aproveitar daquela propriedade para reduzir o número de contas de multiplicação. Como? Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, 2 vezes 2 também é 4. E quanto que é 4 vezes 4? 16. Vezes 2, 32. Letra B. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. A base sendo multiplicada 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 6 ao cubo. 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. A base sendo multiplicada 3 vezes. 1, 2, 3. Fazendo as multiplicações. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. É lógico que eu estou fazendo as contas de cabeça e muitos de vocês vão ter que fazer essa continha. Mas não tem problema. Na lateral, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36 vão 3. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. Nesse momento, a preocupação nossa não é fazer todos esses produtos de cabeça, mas é saber o resultado correto. Então tome muito cuidado, aqueles alunos que ainda estão inseguros na tabuada ou na conta de multiplicação, faça ela do lado e não erre esses cálculos. E finalmente nós temos aqui
0 elevado à oitava potência. O que é isso? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Havia necessidade disso? Qualquer número vezes 0 dá? Então, quando a base é 0, independente do expoente, o resultado será sempre 0. Continuando, 1 elevado à 20ª potência. Outra vez, eu preciso escrever 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 20 vezes. Quanto que é 1 vezes 1? E 1 vezes 1? E 1 vezes 1? Então, como ocorreu com 0, eu tenho situação similar quando eu tenho a base 1. Quando a base é 1, qualquer que seja o expoente, o resultado será sempre 1. 3 elevado à 5ª potência. A base 3 vai ser multiplicada 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo as multiplicações, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. 4 elevado à 4ª potência. Então, nós temos aqui 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. O 4 sendo multiplicado 4 vezes. Lembram da propriedade associativa? Quanto que é 4 vezes 4? 16, não é? E quanto que é 4 vezes 4? Também é 16. Então, quando a base for números altos, convém fazer essas associações, porque eu fico com menos contas para resolver. E daí basta fazer 16 vezes 16. Tá? A multiplicação continua aqui. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Cancela a unidade, porque agora eu vou multiplicar dezenas. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. O resultado desta conta será 256. Dois elevado à 10ª potência. Eu tenho 2 vezes 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou apagar aqui para não ter confusão. 10. Lembro da propriedade associativa? 2 vezes 2, 4. 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 Quanto que é 4 vezes 4? Nós vimos lá em cima. 16. Quanto que é 4 vezes 4? Nós vimos lá em cima. 16. Tá? Quanto que é 16 vezes
16. Nós vimos lá em cima, dá 256. O aluno que consegue aproveitar cálculos anteriores, ele ganha tempo, tá? 256 vezes 4. 256 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22, vão 2. E 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. O resultado dessa nossa conta vai ser 1024. Nada impede que ele vá fazendo a conta como a gente fez nos exercícios anteriores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. E 512 vezes 2, 1024. O que eu gostaria de falar mais uma vez é que fazendo esse processo, vocês têm que fazer muito mais contas de multiplicação, podendo muito mais, correndo muito mais o risco de erro. Mas, das duas formas, a gente chega no mesmo resultado. Finalmente, nós temos aqui 1 elevado a 1996. Imagina eu copiando 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 1996 vezes. E depois multiplicar 1 vezes 1, o resultado vezes 1, o resultado vezes 1. Eu sei que quando eu estou multiplicando o 1, o resultado vai ser sempre 1. Aquela propriedade, né? Então, 1 elevado a qualquer expoente, a resposta é 1. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro: no dia a dia, nós não vamos escrever isto aqui. No dia a dia, no caso de expressões numéricas, a gente coloca 4 elevado à quarta potência e já sai com o resultado. O que é importante? Que vocês saibam da onde está saindo aquele 256. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam a apostila. Existem alguns outros exercícios que podem ser resolvidos nela. E na próxima aula a gente continua com radiciação.